Eu cresci em uma pequena cidade chamada São Miguel, com menos de 2.000 habitantes. Na época, São Miguel era cercada por uma mata densa. Nossas noites eram escuras, iluminadas apenas pela lua cheia, e o som do vento soprando entre as árvores era uma companhia constante. A cidade sempre teve uma atmosfera de mistério, e eu sabia que alguns dos moradores acreditavam em histórias antigas, lendas sobre criaturas que vagavam pelo campo nas noites de lua cheia. Eu sempre fui cético, nunca dei atenção a essas histórias. Sempre pensei que eram apenas contos para assustar as crianças. Mas tudo mudou naquela noite de julho de 1995. Era uma sexta-feira. Eu tinha saído com alguns amigos para beber, jogar conversa fora e relaxar depois de uma semana cansativa de trabalho na roça. O bar ficou na Praça Central, um lugar simples, mas bastante frequentado pelos moradores da cidade. Ficamos lá até tarde. Quando já era por volta da meia-noite, decidimos ir embora. A lua estava minha cheia no céu, iluminando o caminho de terra que levava até casa, que ficava um pouco afastado da cidade, próximo à borda. Eu morava sozinho na época. Meus pais haviam falecido anos antes, e eu havia herdado a pequena casa onde cresci. O silêncio da noite foi cortado apenas pelo som dos grilos e do vento. Eu sempre gostei de andar à noite, agradável da tranquilidade, solidão da solidão. Mas naquela noite algo estava diferente. Havia uma sensação no ar, algo pesado, algo que me fazia olhar para os lados a cada passo que eu dava. O caminho era continuar. Quando no meio da estrada, iluminado pela luz fraca da lua, era uma criatura enorme. Era uma mistura grotesca entre um homem e um lobo. Sua pele era coberta de pelos grossos e negros, os olhos brilhavam em um amarelo penetrante, e seus dentes eram presas afiadas que refletiam a luz da lua. Ele me enfrentou, imóvel, como se estivesse me estudando. Eu congelei de medo. Não posso me mexer, não posso pensar. Aquela coisa estava a poucos metros de mim, respirando pesado, como se estivesse atacando. Eu sabia o que era. Um lobisomem. A palavra ecoou na minha mente, mas parecia absurda. Lobisomens não existem, eu acho. Mas ele estava ali, bem na minha frente, provando que tudo que eu acreditava era mentira. De repente, ele deu um passo à frente. Seu rosnado era gutural, vindo das profundezas do seu peito. Eu não sabia o que fazer. Minhas pernas justas presas ao chão. Então, em um impulso de desespero, eu me virei e corri. Corri como nunca tinha corrido antes, ouvindo aquela criatura vinda atrás de mim, seus passos pesados se aproximam. Quando cheguei à porta da minha casa, mal consegui destrancá-la. Minhas mãos tremiam tanto que a chave caiu no chão. Eu me abaixei, peguei a chave e finalmente consegui abrir a porta, me jogando para dentro e fechando-a com um estrondo. Encostei meu corpo contra a porta, tentando controlar tão minha respiração. Meu coração batendo forte, que parecia que lá fora eu poderia ouvir uma criatura se movendo ao redor da casa. Ela arranhou as paredes, rosnava, como se soubesse que eu estava lá dentro. Eu apaguei todas as luzes e me escondi atrás de um armário na sala. A cada barulho que ouvia, meu corpo inteiro se encolha, esperando pelo pior. Aquilo durou horas. A criatura não parava. Parecia que estava brincando comigo, testando meus limites, esperando o momento certo para invadir a casa. Mas por algum motivo, ela nunca entrou. Talvez a madeira da casa fosse forte o suficiente, ou talvez houvesse algo que impedisse de entrar. Eu não sei. Só sei que quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, o som finalmente cessou. Eu fiquei lá, sentado no chão, sem saber o que fazer. Eu estava vivo, mas o que eu tinha visto era impossível de acreditar. Passei o dia inteiro trancado em casa, sem coragem de sair, com medo de que aquilo voltasse. Quando a noite caiu novamente, a mesma sensação de pavor tomou conta de mim. Mas dessa vez, nos dias seguintes, tentei entender o que havia acontecido. Perguntei aos vizinhos se ouvi algo, se sabiam de alguma coisa. A maioria me olhou com estranheza, como se eu estivesse louco. Mas alguns, os mais velhos, me contaram histórias semelhantes. Diziam que o lobisomem era real, que ele vagava pelas redondezas em noites de lua cheia, à procura de presas. Eu nunca acreditei neles até. Depois disso, minha vida mudou. Não consegui mais viver naquela casa. Cada noite que passava lá era um tormento, esperando que aquela coisa voltasse.
Acabei me mudando para a cidade grande, tentando deixar para trás o que havia acontecido. Mas até hoje, nas noites de lua cheia, eu ainda consigo ouvir aquele rosnado, sentir aquele cheiro de sangue. E você? Já viveu algo assim? Eu nunca imaginei que algo tão sombrio pudesse acontecer no coração de Utah, naquele território de vastas montanhas e desfiladeiros profundos. Sempre considerei aquele lugar como um refúgio de paz, mas o que vivi naquela noite mudou para sempre minha visão de mundo e de mim. Tudo começou com um convite inocente. Alguns amigos compraram uma cabana nas florestas montanhosas de Uintas, afastadas da civilização. Queriam se desconectar da rotina, passar algumas noites em volta da fogueira, contar histórias e observar as estrelas. Eu estava precisando disso. A vida na cidade tinha se tornado sufocante e o ar puro das montanhas parecia ruim. A viagem até lá foi tranquila, embora estranhamente deserta. As estradas sinuosas que serpenteavam pela montanha eram praticamente vazias, algo incomum para aquela época do ano. De alguma forma, isso já me deixou inquieto. Quando finalmente chegamos à cabana, o clima parecia mais pesado. O vento assobiava entre as árvores e as sombras das montanhas dançavam sob a luz fraca do entardecer. Mas todos riram de mim quando mencionei o incômodo que senti. É só sua mente pregando peças. Não estamos mais na cidade, relaxa. Na primeira noite montamos uma fogueira do lado de fora. As estrelas cintilavam acima de nós como nunca feitas antes. O fogo crepitava e o calor emanava dele, espantando o frio crescente da noite. Bebíamos nós e a tensão da cidade começava a desaparecer. Mas de repente, um uivo ecoou ao longe, cortando o silêncio da montanha. Todos param. Era um som estranho, como se um lobo estivesse próximo, mas havia algo distorcido. Um eco que não parecia vir de uma garganta normal. Deve ser algum coiote, disse um dos meus amigos, rindo para espantar o desconforto. Tentamos retomar a conversa, mas o clima havia mudado. Na segunda noite, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Eu havia acordado no meio da madrugada, sentindo algo observando a cabana. A princípio, pensei que fosse minha mente pregando peças novamente, mas logo ouvi passos no andar de baixo. Lentamente, levantei-me, com o coração disparado, e desci as escadas, tentando não fazer barulho. A sala estava escura. A lareira apenas cintilava com as últimas brasas. Lá fora, pela janela, algo se move rapidamente entre as árvores. Uma sombra grande, muito grande. Fiquei parado ali, encarando a escuridão, tentando entender o que tinha visto. Meus olhos tentavam focar, mas era como se a noite estivesse viva, pulsando com aquela presença. Decidi não contar nada aos outros. Talvez fosse um urso, ou minha mente ainda me pregando peças. Mas eu sabia no fundo que não era. A terceira noite foi quando tudo saiu do controle. Estávamos sentados dentro da cabana, com as portas trancadas, e a fogueira já havia se apagado do lado de fora. O vento soprava forte, fazendo as janelas tremerem em seus caixilhos. Foi quando ouvimos de novo o uivo, só que desta vez estava muito mais próximo. Ocorreu, todos pararam de falar. O som parecia vibrar através da madeira da cabana, quase como se estivesse dentro de nós. Era um som impossível, gutural, feroz e inegavelmente predador. Então algo bateu na porta. Não foi uma batida comum, foi um impacto forte, como se algo muito pesado estivesse do lado de fora. Nós nos entreolhamos, apavorados, sem saber o que fazer. Quem abriria aquela porta? Quem teria coragem de se aproximar? Um dos meus amigos, sempre o mais destemido, foi até a porta, pegou uma faca de cozinha que estava sobre a mesa e se preparou para abri-la. Com a mão trêmula, ele destrancou a porta lentamente e a manteve com cuidado. O que vimos do outro lado, ainda. A princípio, era difícil distinguir o que estava ali. Era uma figura enorme, uma criatura agachada, coberta por um pelo grosso e escuro, com olhos que brilhavam em um amarelo intenso. Suas mãos, ou seriam garras, se esticavam em nossa direção. E o rosto? Era uma mistura grotesca de homem e lobo. Mandíbulas abertas, dentes enormes à mostra, pingando algo que parecia sangue. Antes que qualquer um pudesse reagir, o mais aterrorizante que já ouvi na minha vida ecoou de sua garganta. Um rugido feroz que fez as paredes da cabana tremerem. Corremos.
sem pensar, sem hesitar. A floresta, que antes parecia acolhedora, agora era um labirinto de sombras e horrores. Podíamos ouvir uma criatura correndo atrás de nós, seus passos pesados quebrando arbustos e folhas secas no chão. A cada segundo parecia estar mais perto, e a cada respiração ofegante, a mente tentava encontrar uma saída. Era como se a própria floresta estivesse tentando nos prender. Eu não sei como, mas acabei me separando dos outros. Em algum momento, tropecei e caí, rolando por uma pequena encosta. Quando eu levantei, estava sozinho. O silêncio era ensurdecedor. Não houve mais os gritos dos meus amigos, nem o que aconteceu nos perseguindo, apenas o vento sussurrando entre as árvores. Fiquei parado, tentando entender o que havia acontecido. Então você voltou. Mas agora estava bem. Girei o corpo e vi uma criatura em pé a poucos metros de distância. Seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim. Eu podia sentir o cheiro de sangue, seu hálito quente. Ela avançou lentamente, como se estivesse saboreando o momento. Eu estava paralisado de medo. Era o fim. Mas algo aconteceu. Uma criatura parou. Olhou diretamente nos meus olhos, e então virou-se e correu, desaparecendo entre as árvores. Não entendi na hora, e talvez nunca entenda. Fiquei ali no chão, por horas, até que o sol começou a nascer e o som dos pássaros voltou à floresta. Quando finalmente voltei para a cabana, ela foi destruída. Não havia sinal dos meus amigos, nem da criatura. Nunca mais os vi, nunca mais voltei. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações para ser avisado quando outro relato for postado. Até a próxima!